Olá, amigos, eu sou o professor Sérgio Carvalho. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui conversando com vocês. Se ainda não me conhecem, estão me conhecendo agora. Além de professor há mais de 20 anos, lecionando as disciplinas exatas, há mais de 15 anos eu faço um trabalho de orientação para concursos públicos. Pois bem, o que eu quero trazer hoje para vocês é algo que considero da maior importância na vida de todos os concurseiros. Muitas pessoas, realmente inúmeras pessoas, têm uma certa aversão ao verbo decorar. Já cansei de ouvir, sei lá quantas milhões de vezes, alunos e alunas minhas dizendo: professor, eu preciso entender a matéria. Ótimo, eu não consigo decorar. Se tiver de decorar, já não funciona comigo. Pois bem, eu quero trocar duas palavrinhas a respeito desse assunto com você. Veja lá, entender a matéria é algo essencial, sem sombra de dúvidas. É algo maravilhoso, mas nós não podemos radicalizar a ponto de você dizer de uma forma genérica que não consegue decorar nada, que não gosta de decorar nada, que não sabe decorar nada e que não quer decorar nada. Aí já estamos partindo para um lado negativo. Por quê? Veja, eu leciono as disciplinas exatas, a matemática básica, a matemática financeira, a estatística, o raciocínio lógico, e dentro das disciplinas exatas há, sem sombra de dúvidas, não estou falando nenhuma novidade para ninguém, há uma série imensa de fórmulas e conceitos para você conhecer. Pois bem, aí quando você vai estudar, por exemplo, a matemática financeira, comigo, de preferência, para entender bem direitinho e dominar a matéria, aí tem um assunto que você vai estudar que se chama rendas certas. Tem outro assunto que você vai estudar que se chama sistema de amortização francês. São dois assuntos muito próximos, muito frequentes em prova, questões mais elaboradas, inclusive, misturam na mesma operação a rendas certas com o sistema francês de amortização. Estou criando aqui só um exemplo para você, um exemplo da matemática financeira. Você saber o que é uma operação de rendas certas, entender do que se trata aquela operação, é imprescindível, sem sombra de dúvidas. Mas a questão da prova, a questão de matemática financeira, eu vou falar isso da forma mais clara possível, não vai pedir que você explique com suas próprias palavras o que é uma operação de rendas certas. Não é assim que funciona. O elaborador vai criar no enunciado uma situação que vai sim envolver uma operação de rendas certas com valores numéricos. O sujeito vai fazer 10 aplicações de mesmo valor, R$2.000, aplicações mensais iguais e sucessivas, taxa de juros compostos de 1% ao mês, quanto é que ele vai resgatar no final? Aí você, pela leitura, interpretou que está diante de uma questão de rendas certas, mas só isso não basta. Para ganhar o ponto, você vai ter que aplicar a fórmula das rendas certas. Ah, professor, e aí neste caso eu terei que decorar a fórmula das rendas certas? Não tem como eu fazer uma dedução na hora da prova? Meus amigos, já faz quantos anos que estou aqui caminhando com vocês, concurseiros, e antes disso fui concurseiro durante 7 anos, sou auditor da Receita Federal, ingressei na Receita Federal há mais de 20 anos. Pois bem, eu sei o que estou falando. Na hora da prova, na hora do dia da prova, no dia mais importante para você, o seu maior rival será o relógio. Você terá que, além de ter muito conhecimento, terá que ter muita velocidade. As bancas, com o passar dos anos, foram reduzindo cada vez mais o tempo médio útil por questão. Então, quando 15, 20 anos atrás o candidato tinha
3 minutos e meio, 4 minutos para resolver uma questão de prova, hoje ele tem pouco mais de 2 minutos, em média, para fazer cada questão. Isso é, por si só, um grande diferencial ali para quem vai conseguir ingressar dentro das vagas, quem vai ficar de fora. Então, quando você se depara com uma prova de 5, 8, 10 questões de matemática financeira, veja que eu estou citando apenas a matemática financeira. Às vezes, além dela, vem a estatística, vem o raciocínio lógico, tudo no mesmo concurso. Quando você vai fazer 10 questões de matemática financeira, você tem que ser rápido. E para ser muito rápido, você tem que, ao ler o enunciado e identificar o assunto da questão, de imediato você tem que colocar no papel a fórmula ou as fórmulas próprias daquele assunto, daquela operação. Se for uma questão de rendas certas, leu, interpretou que ali está uma operação de rendas certas, põe no papel de imediato a fórmula que vai resolver aquela questão. Se você for ficar pensando, filosofando, tentando deduzir fórmula, meu querido amigo, minha querida amiga, infelizmente não vai dar tempo você fazer quase nada dentro da sua prova. Ora, se eu disser a você que mesmo conhecendo todas as fórmulas, tendo todas memorizadas de cabeça, colocando no papel imediatamente, ainda assim, você corre o risco de demorar bastante ali com as contas que aquela questão vai exigir, que se dirá se você ainda tiver a intenção de fazer algum trabalho de dedução para depois colocar a fórmula, para chegar à fórmula correta. Não vai dar tempo. Então, temos que ser práticos, temos que ser pragmáticos. Você quer a sua aprovação e eu estou dizendo que tem que ser feito. Se você tem ojeriza ao verbo decorar, tá? Comece a mudar essa atitude a partir de agora. Ah, professor, prefiro o verbo memorizar. Ótimo, dá na mesma, tá? Mas se você quer trocar o verbo decorar por memorizar, tá valendo. Contanto que esta atitude de memorização das fórmulas, pelo menos das fórmulas da matemática financeira, da estatística, do raciocínio lógico, das disciplinas exatas que você vai enfrentar, uma prova de matemática básica que cobra conhecimentos de PA, de PG, tem fórmula de soma da PA, tem fórmula de soma dos termos da PG, tem termo geral da PA e da PG. Se você vai estudar análise combinatória, tem fórmula para arranjo, tem fórmula para combinação, tem fórmula para permutação, enfim, toda a matemática e, em geral, as disciplinas exatas todas são completamente permeadas de conceitos matemáticos que se traduzem por fórmulas. Se você quer dar uma olhadinha, por favor, vamos ver aqui essa tela que vai aparecer aqui. Tá? Eu já copiei aqui nessa tela, vejam, aqui nós temos 3 fórmulas que atendem parcialmente 2 assuntos da matemática financeira. Aquele primeiro fator ali à esquerda, o SN cantoneira I, é uma parte da fórmula das rendas certas. Do lado direito tem uma fórmula acima e uma abaixo. As duas expressam o mesmo fator, o fator de amortização, a N cantoneira I. E estou apresentando aqui nessa tela 2 maneiras de você expressar o mesmo conceito, o fator de amortização. A depender dos dados fornecidos pela questão, você vai trabalhar com a fórmula de cima ou com a fórmula de baixo. Ambas conduzirão você ao mesmo resultado, mas a escolha se fará de acordo com os dados adicionais da questão. Professor, rapaz, estou começando a sentir que esse negócio de decorar ou memorizar é importante mesmo. Não só é importante, é imprescindível. Se você vai fazer um concurso de área fiscal, vai fazer um concurso
de área de controle, vai fazer um concurso bancário, vai enfrentar, por exemplo, a matemática financeira, não tenha dúvida nenhuma que para sair-se bem nesta prova de matemática financeira, você tem que ter feito um trabalho completo, de conhecimento de todos os assuntos e tem que ter feito um trabalho seríssimo de memorização das fórmulas. Vamos dar uma olhadinha nessa próxima tela, por gentileza. Essa próxima tela que vai aparecer aí, ó, caso você vá fazer no seu concurso, na sua prova, questões, vai ter que resolver e enfrentar questões de estatística. Aqui estamos diante de uma fórmula da estatística descritiva, que muitos alunos preferem chamar de estatística básica, em contraposição à estatística inferencial, que os alunos chamam de estatística avançada. Pois bem, na estatística descritiva, um dos conceitos mais usuais, mais cobrados, mais comumente cobrados em prova, é o desvio padrão. E às vezes você encontra uma questão teórica explorando o conhecimento de propriedades do desvio padrão, mas muitas e muitas vezes você encontra questões numéricas em que o elaborador põe um conjunto, põe ali uma distribuição de frequências e quer que você faça suas contas, aplique a fórmula, descubra o resultado do desvio padrão daquele conjunto. E aqui temos a fórmula do desvio padrão amostral para uma distribuição de frequências, para um conjunto apresentado na forma de uma distribuição de frequências. Professor, e se eu não souber a fórmula, como é que eu chegarei à resposta? Se você não souber a fórmula, um abraço, você vai ter que partir para o chute. Não tem como você chegar à resposta exata com a confiança de quem fez tudo certinho, que fez as contas e está ali, chegou ao resultado correto. Não tem como você fazer isso se você simplesmente preferir optar por não decorar, não memorizar as fórmulas dos assuntos da estatística que vão estar ali na sua prova, que estão no seu programa e vão ser cobrados. Então, meus amigos, estou citando aqui pequenos e rápidos exemplos, mas são muitos, são inúmeros. Vamos ver aqui mais um. Se você vai enfrentar a estatística inferencial, você vai, certamente, com muita probabilidade, vai encontrar na sua prova, com grande chance, uma questão que trata do assunto probabilidade binomial. É um dos assuntos prediletos das bancas, tá? É uma questão muito difícil, professor? Não, é uma questão tranquila. Você consegue, tendo estudado direitinho, tendo sido meu aluno, você vai entender, na primeira leitura você já vai reconhecer que está diante desse assunto, da probabilidade binomial. Só que aí, para você desenvolver a sua resolução, chegar na resposta correta, você tem que partir da fórmula, tem que aplicar a fórmula da probabilidade binomial. Na hora você vai ficar ali tentando deduzir a fórmula, vai ficar perdendo tempo filosofando. Não pode, não há tempo hábil para esse tipo de coisa na hora da prova. Então, meu amigo, minha amiga, eu estou falando aqui com todas as letras e não posso ser mais claro do que estou sendo. Você quer realmente conquistar a sua vaga num concurso de área fiscal, de área de controle, um concurso bancário, um concurso outro qualquer que exija conhecimento de pelo menos uma disciplina exata, seja da matemática, a matemática financeira, seja da estatística descritiva, seja da estatística inferencial ou mesmo do raciocínio lógico, você quer conquistar a sua vaga? Então, a partir de agora, se você tinha uma atitude diferente, a partir de agora a sua nova atitude vai ser a seguinte: eu não tenho mais ojeriza ao verbo decorar, pelo contrário, tá? O nosso cérebro é simplesmente maravilhoso, é maravilhoso. Ele serve para imaginar, ele serve para deduzir, para pensar, para compreender, E serve inclusive para decorar, sim.
serve para memorizar. Agora, professor, eu não consigo decorar a fórmula, né? Que história é essa que você não consegue decorar a fórmula? Qualquer pessoa que se proponha a este objetivo vai alcançá-lo. Eu vou trazer aqui mais uma dica para vocês, por favor. Vejam aí a próxima tela. Olha como é que eu, professor Sérgio Carvalho, enquanto estava na condição de concurseiro, preparando-me para os concursos da área fiscal, eu queria ser auditor da Receita Federal, como consegui anos atrás, graças a Deus, que me deu forças para lutar por esse propósito. Olha como é que eu fazia, né? Eu já nasci sabendo as fórmulas da estatística decoradas, não. Eu não nasci sabendo decoradas as fórmulas da matemática financeira, nada disso, tá? Eu precisei de fazer um trabalho que é o que eu recomendo para os meus alunos e estou recomendando aqui para você nesse momento. Olha como é que eu fazia. Pega uma folha, pode ser de borrão, pega uma folha de borrão, tá certo? Um rascunho, tá? Pega uma folha de rascunho em branco e aí você vai memorizar, digamos, a fórmula do desvio padrão. Vou criar só uma hipótese aqui. O que você faz? Pega na frente da folha, lá em cima, na parte de cima, faz um retângulo bem grande e coloca bem grande a fórmula que você quer decorar. Pode até colocar o nome, né? Fórmula do desvio padrão, para você saber o que é aquilo ali. E aí, o que você faz? Divide, passa um traço ao meio, dividindo em duas colunas o restante daquela frente. E aí você olha para a fórmula, repete a fórmula aqui no canto esquerdo. Olha para a fórmula e repete. Olha e repete. Olha e repete, olha e repete. Fechou a primeira coluna, vem para a coluna da direita, olha para a fórmula e repete. Olha e repete, olha e repete. Enchi a frente daquela primeira folha. Vira a folha, já está no verso. Passa aquele mesmo traço divisor ali para criar duas colunas. E agora já vai de cabeça, você já repetiu várias vezes, nem precisa mais ficar olhando, já vai tentando ali de cabeça repetir outras vezes, até encher a coluna da esquerda, encher a coluna da direita. Né? A repetição é o segredo. Quanto mais você dedicar tempo a fazer esse trabalho de memorização das fórmulas, mais o seu cérebro entenderá que aquele conhecimento é importante para você. E é essa sensação, né, de que é importante que vai fazer com que o seu cérebro mande aquilo para a memória de longo prazo. Vou dizer mais, você preencheu uma folha toda, não foi? Frente e verso? Faça a mesma coisa com outras 6. Use 7 folhas para cada fórmula. Eu tenho absoluta certeza que nem com lavagem cerebral você vai conseguir esquecer mais aquela fórmula que você repetiu tantas vezes. Às vezes eu falo assim, repita a fórmula 77 vezes no papel, também funciona, tá? A repetição é a alma da memorização. E memorizar fórmulas é imprescindível para a sua aprovação. Ok, meu amigo, minha amiga? Essa é a minha dica no dia de hoje. Um forte abraço a todos e a gente se vê.